O preconceito de raça, infelizmente, se tornou uma tradição que é transmitida de uma geração para outra. Os únicos remédios são iluminação e educação. É com essa frase de Einstein que começamos o Entre Conversas de hoje. E claro que você já deve ter percebido que vamos falar sobre preconceito. Para os dicionários, essa palavra significa uma opinião ou sentimento crítico, uma generalização de experiências. A definição é simples até demais para um problema desse tamanho. Você já se colocou no lugar de alguém que sofre preconceito racial, por exemplo? O que você faria? Já me coloquei no lugar, sim, e acho que se eu sofresse algum tipo de preconceito racial, eu me sentiria muito mal, porque não é a cor da pele que define quem você é e não é a cor da pele que define o seu caráter. Então eu acho que as pessoas deveriam se conhecer melhor, independente de cor ou de raça, e se respeitarem, se colocando no lugar do próximo e de quem está sofrendo preconceito. Então, eu já me pus no lugar, sim, de ser negro e sofrer o preconceito, e eu acho isso inaceitável, porque, querendo ou não, eu nasci assim, eu sou igual a você, sou igual a todos. Então não tem por que ter o preconceito, não tem por que você se sentir superior a mim ou inferior a mim. Sim, eu já me coloquei no lugar de pessoas que sofreram preconceito racial. Se eu fosse negra, acredito que eu não iria aceitar ser alvo de algum preconceito. Mesmo que a pessoa tenha a cor da pele, parda, branca ou negra, temos que ter o mesmo direito, porque são seres humanos, são todas pessoas iguais. E hoje o nosso assunto é preconceito. Segundo a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, só em 2015 foram registrados 570 denúncias desse crime em todo o país. Aqui no Paraná, o caso é ainda mais grave. Até outubro de 2015, tinham sido registrados 224 casos de preconceito, um crescimento de 510% comparado aos anos anteriores. É pensando nisso que o governo do estado do Paraná fez uma campanha institucional sobre racismo. A campanha viralizou e está servindo de exemplo para muita gente. Dá só uma olhada. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Uma pichadora. E ela? Um diarista? Limpando a casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. A lição que temos que aprender e também ensinar é que a cor da pele não pode interferir na nossa opinião sobre as pessoas. Quem está aqui para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto é a Marivânia. Seja muito bem-vinda, Marivânia. Obrigada pelo convite. Eu queria que você primeiro explicasse para a gente. Você acha que o preconceito evoluiu? Que as ações assim como essa do governo do estado, elas mostram que esse preconceito ainda está na nossa sociedade? O preconceito ainda está na nossa sociedade, ele é estrutural.
significa dizer que ele perpassa por todas as relações da nossa sociedade. Infelizmente, da escola até a universidade, se a gente ficar, eu como professora, ficar na área da educação, todos esses espaços são marcados pelo preconceito, seja ele racial, religioso, contra deficientes, contra idosos, mas, mais especificamente, no que diz respeito ao preconceito racial. Mas eu penso que ele não aumentou. Ele agora tem mais visibilidade. Antes, nós tínhamos mais dificuldade para fazer a denúncia, para falar. Hoje, nós temos vários espaços de denúncia. As mídias sociais, a delegacia, enfim, nós temos mais acesso para fazer a denúncia. Então, essa quantidade de espaços para denúncia deu maior visibilidade para as pessoas que sofrem preconceito. Então, as ações como as desse vídeo são importantes para mostrar isso, para falar, tá aqui, ainda está acontecendo, a gente tem que prestar atenção, né? Exatamente. Esse vídeo é muito bom. Eu fiquei impressionada com a qualidade, com a verdade desse vídeo. Ele mostra como que a cor da pele ela interfere no julgamento sobre as pessoas. Interfere majoritariamente, interfere cotidianamente. Não é uma coisa assim, de vez em quando eu penso que uma pessoa negra ela é menos. Não, isso faz parte da nossa forma de julgar. Nossa visão de mundo é uma visão de mundo preconceituosa. E esse vídeo ele é bem evidente nisso. E aí a gente ter acesso, e é um vídeo institucional, um vídeo feito pelo governo do Estado do Paraná. Então, isento o máximo possível de uma tendência. Ele mostra como que a sociedade brasileira ela é preconceituosa. Você acha que isso que você está falando de tendência, do nosso pensamento, no geral, ser preconceituoso, isso está relacionado diretamente com a nossa história? Mas se a gente pensar em todo o aspecto histórico mesmo, você acha que a gente deixou de ser preconceituoso ou realmente, como você falou, a gente está falando mais sobre isso, mas sempre existiu? Sempre existiu, sempre existiu. Então, para falar especificamente do preconceito racial, a nossa história ela é muito marcada pela escravidão. Então, alguns dos nossos telespectadores vão falar, poxa, a escravidão, mas ela já aconteceu há mais de 100 anos atrás. É verdade, mas houve 300 anos de escravidão. E depois, com a abolição, não houve nenhuma política pública, nenhuma ação do Estado, qualquer Estado, de diminuir, de enfrentar o preconceito. Então, o histórico da escravidão ele marca as nossas relações e não houve, ou não houve durante os últimos anos, nenhuma ação que enfrente verdadeiramente o racismo. Então, é por isso que a gente vive uma sociedade racista. Esse aumento que você falou de 500% de denúncia, volto a repetir, é por conta da visibilidade. O racismo ele continua existindo, mas agora, como uma frase que a gente tem ouvido bastante, tem repetido bastante, agora racistas não passarão. E você estava falando que faltam políticas públicas. A gente falou no comecinho do programa das leis. Existe a lei. Você acha que a lei não é o suficiente, que ela não... É uma coisa muito... pontual, Você sofre preconceito, aí você vai, denuncia, tem a lei. Mas não é uma política pública, não ensina, Olha, nós temos vários problemas no Brasil. Um dos problemas é o fato de tem lei que pega e lei que não pega. Então, essa lei é um crime inafiançável. É interessante que eu vi um jurista falando que o racismo no Brasil ele é considerado mais grave que um assassinato. É possível, eu não sou advogada, então eu não vou me aprofundar nisso, mas é possível, numa situação de assassinato, a pessoa não ir presa. Mas, numa situação de racismo, diante da lei, esse crime ele deve ser punido com prisão imediatamente. Entretanto, no Brasil, há leis que pegam e leis que não pegam. Então, se eu, por acaso, for vítima de racismo e for fazer uma denúncia na delegacia, essa minha denúncia eu vou ter muita dificuldade de fazer um boletim de ocorrência, de me fazer ouvir,
Porque isso não por conta dos profissionais, não só por conta dos profissionais da delegacia, mas porque na nossa sociedade o racismo ele é minimizado. Existe uma lei que pune severamente, mas a sociedade não entende de forma severa o racismo. Então, vai atenuar, vai dizer que não é bem assim. Você tem certeza que você sofreu preconceito? Isso. Eles começam a colocar em dúvida, né? Marivânia, você acha que a educação é o caminho? Completamente. Eu não acho, eu tenho certeza, a educação é o caminho. Nós temos uma lei, e, de novo, há leis no Brasil que pegam e que não pegam. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, de 2003, que fala da obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no ensino fundamental, para todas as escolas, em todo o Brasil. Acontece, e principalmente nas disciplinas de história, geografia, português, principalmente. Isso não significa que um professor de matemática não possa falar disso também. Matemática, física. Né? O que acontece é que essa lei ela é esquecida. Né? O que acontece é que a maioria das escolas, existem exceções, essas exceções devem ser lembradas, devem ser elogiadas, mas a maioria das escolas ela engaveta essa lei, por assim dizer, né? E aí vai falar da cultura afro-brasileira e da história da África em novembro. É como se o negro no Brasil, dentro da escola, ele só aparecesse em novembro. Acabou novembro, puf, os negros magicamente somem. Entretanto, a educação ela é fundamental para diminuir os preconceitos raciais, a homofobia, os preconceitos religiosos. Né? A educação ela é fundamental para construir uma visão de mundo que fala da diversidade. Nós somos um país diverso, mas, na verdade, nós somos um mundo diverso. Né? Existe diversidade em todos os lugares. Então, a diversidade, a gente deve aprender a respeitar a diversidade. Eu acho que a gente deve ir além da tolerância. Né? Eu acho que se eu tolerar você, eu não estou te aceitando como você é. Estou tolerando, sendo complacente com a sua presença. Não é isso. Eu devo respeitar a sua presença. Eu devo respeitar as suas ideias. Eu posso não concordar. Eu posso não replicar as suas ideias. Mas eu devo respeitar e dar o direito de você estar aqui e falar o que você quiser. E você já ouviu falar sobre empoderamento da mulher? E empoderamento das mulheres negras? Esse é um jeito de dar nome, mas, na prática, o empoderamento é cotidiano, se colocar em uma posição de igualdade. O Núcleo de Estudos Interdisciplinários Afro-Brasileiros da Universidade Estadual de Maringá estuda e quer mostrar para todos que esse empoderamento deve sim funcionar. Marivânia, esse ano o Núcleo completa 10 anos. Você acha que ele é um avanço muito importante para a gente falar sobre isso? Obrigada pela oportunidade de falar do Núcleo. Sim, o Núcleo funciona há 10 anos. Nós estamos muito contentes de comemorar essa data, né? Números redondos, né? Nós gostamos de comemorar. Nós já tivemos aqui no Núcleo a presença da Sueli Carneiro, Marcelo Paixão, a Cássio Almeida. Recentemente vieram a Ana Paula Xangani, a Beatriz Caixeta. E aí eu aproveito essas duas últimas mulheres para falar do empoderamento que você acabou de dizer. E eu concordo com você. O empoderamento é uma questão cotidiana. Né? Nós, mulheres, nós estamos à frente em várias situações, né? No mercado de trabalho, na nossa casa, na educação, mas nós, historicamente, fomos educadas a achar que esse nosso papel era secundário, era menos importante, era periférico. Né? O empoderamento diz respeito a tomar posse do entendimento que nós estamos à frente, que nós podemos, nós conseguimos, nós temos capacidade de fazer o que já fazemos, o que, né, vemos fazendo há décadas, mas ir além, de produzir mais, de gerir empresas, de abrir nosso próprio negócio. Né? E é interessante pensar agora, para o núcleo de estudos, né, que estuda a população negra, em pensar especificamente na mulher negra. A mulher negra ela é uma empreendedora.
né? Nós todos conhecemos uma mulher que sabe fazer, sei lá, pastéis, salgados, doces, bolos, né? E aí faz para a família, mas ela não tem a consciência de que ela pode desenvolver isso e ganhar dinheiro com isso, né? E ser uma empreendedora, uma empresária, produzir, né? Quantas de nós somos ou fomos costureiras, enfim, uma série de atividades, né? Fazemos festas, uma série de atividades diferentes assim da área da produção, mas não temos a consciência que a gente pode transformar isso na nossa sobrevivência, né? E empregar outras pessoas. Então, cada vez mais vem falando desse empoderamento, né, do empoderamento que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, mas empoderamento que diz respeito a uma produção, né, a conseguir, a conquistar um espaço no mercado de trabalho. É importante a gente deixar isso claro, né, Marivânia? Porque antes tinha uma ideia de que, não vamos falar sobre isso, não, que as pessoas vão ser mais preconceituosas. Não é assim. Não é assim. Tem um exemplo muito evidente. Acabou a abolição, acabou a escravidão em 1888. A partir dali, houve um movimento para não se falar sobre raça, sobre diferença racial, sobre preconceito. Somos todos iguais. Criou-se a ideia, foi sendo criada, a ideia é criada e reproduzida por pesquisadores, por intelectuais e pelo Estado brasileiro, de que o Brasil, no Brasil, campeia o mito da democracia racial. Então, com essa ideia, não se discutia, né? A discussão ela era abafada. O que aconteceu? Anos depois, a gente continua vivendo o racismo, a gente continua vivendo o preconceito, o que significa que não falar sobre ele não resolve. Vamos agora tentar uma outra solução, né? Que é falar sobre isso. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a possibilidade de estar falando sobre isso. A gente tem que falar, a gente tem que discutir, a gente tem que rever a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas. Algumas pessoas vão dizer assim, mas é muito chato, então não posso mais fazer uma brincadeira, então não posso mais fazer uma piada, então não posso mais... Não pode. Ofender não é brincadeira. Ofender não é legal. Eu brinco com as minhas filhas, olha, a brincadeira só vale a pena quando as duas estão brincando, quando as duas estão rindo. Né? Se eu faço uma brincadeira e você não ri, ela não vale. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É ofensa. Então, a gente deve falar, sim, sobre o fato. As redes sociais elas são um espaço muito bom. Né? São um espaço bom, como você falou, mas como tudo na vida, né? Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado negativo das redes sociais é que as pessoas se sentem muito à vontade, pelo anonimato, de ofender, de ridicularizar, de praticar ofensas, sejam elas racistas ou não. Mas o lado positivo, que à medida que as pessoas fazem isso, isso ganha visibilidade, começa a ser criticado, falado, e cartas, e-mails, mensagens são enviadas para a pessoa ou para a marca. Né? Acabei de lembrar agora um caso que aconteceu recente também, de uma marca de roupa que fez estampas racistas, colocou duas mulheres negras servindo uma mulher branca. Né? Para que isso? Né? Vamos falar de diversidade? Todas juntas, sentadas à mesa, se servindo? Acho que seria mais interessante. E aí a gente volta a falar sobre o empoderamento que a gente começou esse bloco falando, né? Que não precisa, não é que não precisa, não existe isso de eu sou mais e você é menos, ou você é mais e eu sou menos. Isso é um pensamento nada a ver. Esse é um pensamento nada a ver, é um pensamento retrógrado, é um pensamento ultrapassado. Né? Eu tenho potencialidade, você tem potencialidade. Né? Quem sabe, se eu descubro o que você faz e vice-versa, a gente não pode fazer alguma coisa, eu não posso contribuir com o que você faz fazer junto. Ou então, não, nós temos potencialidade, mas não dá para desenvolver nada junto. Beleza, tudo bem, isso também acontece. Né? Mas não há necessidade de um impedir o crescimento do outro. Eu acho que o racismo no Brasil tem esse
potencial também, que é das elites brasileiras, elas verem na ascensão da população negra um problema, né? Olha, bom, se mais gente ascende, se mais gente cresce, diminui o nosso espaço de poder, de mando, de liderança. Isso é uma coisa que deve ser pensada também. Mas é hora, né? Eu acho, inclusive, que já passou da hora das elites brasileiras perceberem que elas não podem ficar de eterno, né? Porque o problema não é que elites existem no mundo todo. O problema é a concentração do poder em algumas mãos, né? E essas mãos têm uma cor. É isso que a gente está falando. O empoderamento é uma palavra, uma atitude que precisa ganhar força. Dá uma olhada nesse vídeo. Ele representa muito bem essa atitude de incentivar, mostrar que todos nós somos capazes e iguais. Look at yourself. Look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Yeah. Is it gonna be a good day? A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say thank you, God, Thank you, God, for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. All right, give me 5. Give me a kiss. Let's go. A gente viu um exemplo muito lindo de um pai ensinando a filha que ela é linda e nem melhor ou pior que ninguém. Marivânia, existe um jeito da gente perceber nas crianças que elas estão já tendo traços de preconceito ou que elas estão sofrendo preconceito? Existe alguma coisa que a gente pode fazer quanto a isso? Existe. De novo, é falar sobre o assunto. Então, é falar sobre. O que você acha? Você acha bonito? Você tem um coleguinha negro? Você é colega dele? Você brinca com ele? A criança fala, não brinco. Por quê? Por que você não brinca com seu colega? Né? Porque ele é preto. Meu filho, a cor não é impedimento para você brincar com ninguém. Você deve brincar com todo mundo. Você não deve brincar com crianças violentas, com crianças que xingam, né? Mas a cor, não. Então, é conversar sobre. A questão do preconceito, ela não deve ser um tabu. Infelizmente, ela é um tabu no nosso Brasil, né? Ela é um tabu nas nossas relações. Eu brinco sempre, se você quiser estragar um almoço domingo, é falar sobre preconceito. Porque você vai perceber as falas preconceituosas, racistas, de pessoas que você quer bem, de pessoas que você gosta, né? De pessoas que você imaginava que não tinha essa visão preconceituosa. Então, uma das formas de coibir uma atitude racista é falar sobre e prestar atenção. Agora, prestar atenção não só no nosso filho, mas na escola, no nosso professor, na professora do nosso filho, nos deveres, né, nas tarefas que a criança está fazendo, no livro. Eu já presenciei no livro que a minha filha, numas atividades que a minha filha fez, um desenho que era preconceituoso, né? Todas as criancinhas estavam fazendo coisas legais, andando de bicicleta, correndo. A criancinha negra estava fazendo uma coisa errada. A única coisa errada era feita pela única criança negra. Então, é uma reprodução de um preconceito. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que as pessoas negras não façam coisas erradas. Sim, somos humanos, fazemos, erramos. Todas as pessoas fazem coisas erradas. Exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar. Todas as pessoas fazem coisas erradas, e não exclusivamente o negro. Então, a minha sugestão é que sejamos vigilantes, né?
com as nossas ações, o que nós fazemos está magoando o outro, o que nós fazemos está impedindo que o outro caminhe, prospere, né, se desenvolva, o que nós fazemos é uma ação preconceituosa, porque o preconceito está internalizado. Essa é a má notícia. A boa notícia é que nós podemos reverter isso. Então, é isso. Tem que ficar vigilante, tem que prestar atenção em tudo, porque, às vezes, a criança, ou mesmo o adolescente, já adulto, está sofrendo preconceito, mas não fala, porque está internalizado. É isso que você falou, que a gente está falando o programa todo. Está internalizado e eu falo, não vou falar, tudo bem, vou ficar quietinho na minha. Então, eu tenho que estar sempre vigilante e perceber que isso está acontecendo, falar, eu estou aqui, você quer minha ajuda? Isso, oferecer ajuda, oferecer apoio. A pessoa que sofre o preconceito, seja ele qual for, a pessoa que sofre o preconceito, ela precisa de apoio, ela precisa se sentir amparada, ela precisa sentir que ela não é a culpada. O culpado é o outro está errado. O outro tem um pensamento retrógrado, atrasado, né? Preconceituoso. É o outro que está errado e não você. Então, uma perspectiva é de apoiar, de ajudar. Né? Primeiro, vamos apoiar, né? Vamos acalentar aquele que sofre. O racismo é um sofrimento. E depois, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, quem foi que fez, por que fez, e vamos pedir para que não faça mais. Marivânia, eu queria agora uma sugestão mesmo, porque você é pesquisadora, é professora, trabalha com isso, e você falou, se eu quero estragar um almoço de domingo, eu falo sobre preconceito. Se eu tenho alguém da minha família ou alguém próximo que eu sinto, que eu percebo que tem traços preconceituosos, o que eu posso fazer para tentar tirar esse pensamento retrógrado dessa pessoa? Olha, é falar sobre, e principalmente chamar a atenção da pessoa que o outro, ele é só o outro, mas não é menos, não é inferior, não é incapaz, não é ruim, é o outro. Né? Nós somos uma humanidade que é diversa. Então, eu vou sempre encontrar o outro. Vou sempre encontrar pessoas que são diferentes de mim. E ser diferente não é problema. Né? Nós devemos respeitar as diferenças. Devemos respeitar as diferenças. Mas a gente não deve tratar o diferente como desigual. Ele é diferente que eu, mas tem os mesmos direitos que eu. Deve ter os mesmos acessos que eu tenho. É pensar nisso. É pensar, ver para além desse o outro. Porque, na verdade, esse outro é entre aspas. Aquele que é o outro para mim, eu sou outro para ele também. Né? O que significa dizer que todos nós somos outros, todos nós somos diferentes. Então, o exercício é de falar para essa pessoa, olha, pensa para além desse seu preconceito, pensa para além dessa sua visão estreita. Olha, é difícil, você vai fazer um esforço, mas o resultado vai ser bom. Você vai encontrar pessoas legais, você vai encontrar interessantes parcerias. Né? Você pode encontrar pessoas legais, você pode encontrar importantes parcerias. Mas, se você não encontrar, você também não perde nada. Né? Vai ganhar pela diversidade, vai ganhar por ampliar a sua mente. Mentes abertas, você citou Einstein. Tem uma frase do Einstein, que infelizmente eu não lembro correto, mas ele fala, né, que mentes abertas aprendem muito mais. É isso, é manter a mente aberta, praticar a empatia que a gente já falou e diminuir, talvez, conseguir acabar com esse preconceito, né? Marivânia, muito obrigado pela presença, obrigada a você de casa pela companhia e semana que vem tem mais Entre Conversas aqui na TV Unicesumar. Te espero!